Galera, graça e paz, paz de Deus, paz de Cristo. E aí, como é que você está? Tudo bem? Vamos com mais uma refutação da palavra do Senhor, né? E como nós temos com a proposta aqui no nosso canal Sinapse Cristã, a gente está querendo ver aqui alguns vídeos, algumas refutações, pelo menos uma por semana. E nós agradecemos muito a sua participação, a sua cooperação, você está compartilhando, aquele que se inscreve no nosso canal. Nós agradecemos demais, né, e que juntos vamos tentar, de uma forma saudável, analisar a palavra do Senhor, né, e quebrar alguns garranchos que têm crescido no meio da igreja, de dentro da igreja. Então vamos lá com uma clássica ideia que é dita pelos pregadores, que é aquela velha frase que diz assim: crê e serás salvo tu e tua casa. Vamos saber se realmente a Bíblia diz isso ou se isso é alguma palavra. Tem algum jargão de pregador que acabou passando de um para outro e se tornou uma verdade, mas não uma verdade bíblica. Vamos analisar se a Bíblia diz isso mesmo. Vamos lá em Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Maravilhoso, está aqui o versículo, está aqui a palavra, o texto diz isso. Ora, está aqui dizendo já: crê e serás salvo tu e tua casa. Então o texto já diz isso, então não preciso mais discutir, pode parar com o vídeo, pronto, está aqui estabelecido. Não é bem assim. Esse versículo, e apenas esse, que é utilizado para se dar a ideia de que quem crê em Jesus está debaixo de uma promessa de que toda a sua casa, quer dizer, toda a sua família, será salva. E aí vamos saber se a família do cristão ela é automaticamente salva se o cara crê em Cristo. Primeiro, vamos analisar o próprio texto. Começar analisando o texto. No versículo seguinte, diz assim: E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Vamos entender mais ou menos o que aconteceu aqui. Paulo e Silas estavam na prisão e começaram a louvar o Senhor, e veio um anjo, e o anjo quebrou os grilhões e aconteceu um terremoto. Deus fez um rebuliço muito grande e livrou Paulo e Silas da prisão. Quando o carcereiro chegou, o carcereiro romano chega e percebe que os presos as celas estavam abertas, ele sabia que se os presos fugissem, ele ia ser condenado e ia ser pena de morte. Não tinha o que fazer. E ele fica desesperado. Até que os presos dizem: olha, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E o homem desesperado, ele diz: o que é que eu faço para ser salvo? O que eu preciso para me salvar? E aí o apóstolo Paulo e Silas, eles disseram: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E diz a palavra que logo depois que eles disseram isso para o carcereiro, ele se levantou e foram juntos para a casa do carcereiro. E lá na casa do carcereiro, Paulo e Silas, eles pregaram para todos da sua casa, da sua família, contaram o que aconteceu, contaram o milagre, contaram sobre o poder de Deus. Ele testemunhou, o próprio carcereiro com certeza testemunhou do que tinha visto ali, da obra tremenda de Deus. E toda a família do carcereiro, naquela mesma hora ali, creu no Senhor. Todos creram e logo depois foram batizados, como diz aqui a palavra. Então o que é que Paulo fez? Paulo teve uma palavra, ou ele teve uma revelação, e viu que se o carcereiro cresce, toda a família ia crer, ou então ele confiando nisso, ele sabendo, tendo essa certeza no coração de que isso aconteceria, ele deu essa palavra, porque sabia que o que tinha acontecido era um milagre tão extraordinário, algo tão maravilhoso, que provavelmente, além da família, além do carcereiro, toda a família dele ia ser salva. Pode ter acontecido isso. Ou pode ter sido dedução. Ou então, o que eu acredito ser mais provável, possa ser uma revelação que Paulo deu ao carcereiro. Então, o que aconteceu? Toda a família do carcereiro foi salva naquele mesmo dia. Eles se converteram diante daquele testemunho, diante do que Deus fez. Pois bem, isso não é uma promessa para o carcereiro, porque não foi promessa. Foi uma revelação. Então revelação não é promessa, é diferente. Quando é promessa, então tem que se cumprir de todo jeito e não tem para onde correr. E o que foi dito para o carcereiro é algo específico para o carcereiro. Não é global, não é geral, não é para todo mundo. Agora todo mundo, agora se crê em Jesus, será salvo toda a sua casa.
todo mundo agora vai ser salvo. Ah, eu criei em Jesus, então toda a minha família vai ser salva. Ah, fulano creu em Jesus, toda a família dele agora vai ser salva. Então vamos pensar no seguinte, se isso realmente for verdade. Se eu acreditar que se eu crer em Jesus, toda a minha família vai ser salva, então é pouco provável que poucos sejam condenados, muitos sejam condenados. Não vai acontecer isso. Porque se eu creio, e se outro irmão ali crer, minha família vai ser salva, toda a família do outro camarada ali vai ser salva, e do outro também vai ser. E assim as famílias, nós sabemos que as famílias, de alguma forma, elas se entrecruzam. Vai ter relações, ou casamentos, ou agrupamentos entre as famílias. E aí uma família vai puxando a outra. Aí vai ficar daqui a pouco todo mundo debaixo de uma promessa, e aí vai ser todo mundo salvo, ou quase todo mundo salvo, e poucos vão escapar. Poucos vão ficar de fora. Todo mundo aí fica debaixo dessa suposta promessa. Então nós teríamos aqui um descumprimento daquela palavra que diz que a porta é estreita, e são poucos os que por ela entram. São poucos os que entram por esse caminho. Então se são poucos, como é que pode ser um cristão crer e toda a sua família se salva, ser poucos? E aí a família daquela camarada, toda a família dele vai emendar com outra família. Por exemplo, se ele vai ser salvo, toda a família dele é salva. Então vamos supor, meu irmão entra debaixo da promessa. Aí meu irmão se casou com a pessoa, então aquela pessoa, agora toda a família daquela pessoa entra agora debaixo da promessa. E assim vai, um puxando o outro. Logicamente isso não bate, não dá certo. Então vamos para outra questão aqui. Textos bíblicos que contrariam essa tese, essa ideia. O texto diz assim: porque de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Aí 1 Coríntios 7,16. O apóstolo Paulo estava questionando o seguinte: como é que você sabe, marido, se sua mulher vai ser salva? E você, mulher, como é que você sabe se o seu marido vai ser salvo? Não sabe. Não há como saber. Paulo estava fazendo a refutação de que a salvação é individual. Então a gente está contrariando a ideia de que será salvo tu e tua casa. E foi o próprio apóstolo Paulo que disse lá em Atos. Ele não está entrando em contradição, porque o que Paulo disse lá em Atos foi tomado de forma distorcida por muitos mensageiros na atualidade. Então Paulo está deixando claro que o marido não sabe se vai salvar a mulher, e nem a mulher sabe se vai salvar o marido. Ou seja, não há como ter uma certeza de que na nossa casa, na nossa família, as pessoas serão ou não salvas por causa da nossa fé. Vamos lá, outro texto. Lucas, capítulo 17, do 34 ao 36. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Bem, aí alguém aqui pode dizer que essas palavras de Cristo não estão querendo dizer necessariamente que essa promessa não existe. Porque está dois no campo, pode ser que sejam dois amigos. Um é arrebatado, o outro não é. Então um é salvo e o outro não é. Pode ser dois amigos, dois colegas e tal. Bem, Jesus ele disse que estarão dois numa cama. Um será tomado e outro deixado. Se estão dois numa cama, então é um casal. Se é um casal, né, que está na cama, há laços familiares. É a casa. Faz parte da ideia da casa. Na casa, então, nós temos um que vai e o outro que fica. Nesse contexto aqui, nesse exemplo. Então é capaz, é possível e pode acontecer de que no dia do arrebatamento um seja levado e outro fique, seja a mulher ou seja o marido. Então mostra que a casa não está debaixo de uma certeza, de uma promessa de que toda ela será salva. E o texto aqui mostra bem isso, que pode acontecer. E está aqui um exemplo de que no dia da vinda do Senhor haverá situações em que um será levado, então um será salvo, e o outro ficará depois do arrebatamento, né? Então vamos dando continuidade aqui com alguns outros textos. Nós temos aqui, lá em Mateus capítulo 10, do versículo 24, aliás, e 25. 24 e 25 diz assim:
não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então Jesus está dizendo aqui, eu não vim trazer paz, mas espada. Em que contexto Jesus está dizendo isso? Na seguinte situação: uma pessoa está bem ali com sua família e tal. Alguém crê em Jesus. E aí alguns familiares não aceitam isso. Não aceitam que a pessoa crê em Jesus de jeito nenhum. Se levantam contra. Aí aquela pessoa permanece na fé, não nega a sua fé. E aí haverá situações em que a própria família será contra aquela pessoa que creu em Jesus. Isso pode acontecer, e isso, claro, acontece em muitas situações. De ter pessoas da própria família que não aceitam a fé cristã de alguém, a fé de alguém. Então é possível e é capaz de acontecer. Então Jesus diz, situações como essa trouxe divisão. Eu vim trazer divisão entre aqueles que querem crer em mim, que creem em mim, ou aqueles que também não creem. Então existe esses textos aí. Aí vem aquele velho texto lá em Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é o final do texto. O pessoal diz, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que bom, seja um desejo seu, seja uma meta sua, busque isso, ore por isso, pregue a palavra do Senhor para os seus familiares, não desista dele, lute por ele. Mas tem uma questão, a gente não deve pensar que nós temos uma certeza, podemos descansar, podemos acreditar que tudo deu certo, que agora nós estamos descansados, que não vai ter nenhum problema, eles de um jeito ou de outro serão salvos. Não, a gente deve batalhar, devemos lutar, devemos pregar, mas não devemos descansar nessa ideia, porque senão podemos nos frustrar e ser negligentes quanto a isso. Não podemos deixar de ser. Quando Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dizendo, vocês querem servir outros deuses? Sirvam, mas a minha família já tem decidido, nós vamos servir ao verdadeiro Deus. Ele declarou que a família dele iria servir ao Senhor. Então, nós devemos entender o quê? A família de Josué já serviu ao Senhor e declarou para os outros que estavam supostamente querendo servir outros deuses. Se vocês quiserem servir outros deuses, sirvam. Nós vamos servir ao Senhor. A família de Josué, no caso, servia ao Senhor, já servia isso e declarou isso. Eu espero e desejo que você também diga, que possa dizer com alegria, com singeleza de coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas fique certo, não se frustre, não se iluda na ideia de que agora toda a sua família está debaixo de uma promessa e você pode descansar quanto a isso. Não descanse, irmão, lute, pregue a palavra do Senhor, testemunhe, seja um testemunho vivo do Evangelho de Cristo dentro da sua casa, seja luz mesmo diante dos teus, né, para que as pessoas possam ter um encontro com Cristo e que venham a serem iluminados pela palavra do Senhor. Então não pense que esta palavra, crê e será salvo, tu e tua casa, é uma promessa, é uma verdade. Na verdade é uma palavra distorcida, e nós mostramos aqui pela lógica e também pela palavra do Senhor, por textos bíblicos que nós percebemos aqui que não é bem assim. Então é isso aí, nós estamos refutando esse texto, né? Queremos na próxima semana aqui fazer uma outra refutação bem interessante. Contamos com você na próxima semana para nós analisarmos aqui sobre a chamada doutrina da ditadura da felicidade. A ideia de que as igrejas hoje têm colocado a suposta ideia de que você tem que ser feliz de um jeito ou de outro. A ditadura da felicidade ou a ditadura da alegria tem sido mal dentro das igrejas e nós vamos refutar isso no próximo vídeo. Então se inscreva aí no nosso canal, pode compartilhar. Deus abençoe sua vida e é isso aí, valeu!